Olá, tudo bem? Meu nome é Otelo Nogueira, sou diretor, roteirista e assistente de direção e hoje vou dar algumas dicas para vocês, para ajudar vocês no concurso de roteiros que a SPM está propondo e que é uma oportunidade super bacana de vocês terem um filme de vocês, terem um roteiro produzido. Uma questão, imagina na idade de vocês ter um filme produzido, é uma coisa super bacana. E enfim, vou falar alguns conceitos que vão ajudar vocês a escreverem essa ideia, a botarem no papel essa ideia. Bom, antes de tudo, para fazer uma definição bem simples de roteiro, o roteiro é um guia do que vai ser filmado, do que vai ser gravado. Nada mais do que isso. Ou seja, o roteiro, diferente de um texto literário ou de qualquer outro tipo de texto, é que a gente só escreve o que a gente vai conseguir ver depois na tela. Ou seja, qualquer ideia, qualquer ideia, qualquer sentimento, qualquer aspecto da história de vocês, ela tem que ser traduzida visualmente, tá? Essa é a função do roteirista. Então, um exemplo bem simples. Fulano estava com fome, tá? Por exemplo, isso poderia caber em qualquer outra peça escrita, mas não no roteiro. Porque fulano estava com fome, como é que a gente sabe que ele está com fome? A gente tem que traduzir isso visualmente de alguma forma. Então, se por exemplo vocês querem falar que alguém está com fome, e isso é só um exemplo, isso vale para qualquer coisa, como qualquer intenção ou qualquer coisa que a gente não consiga ver, vocês têm que traduzir visualmente, tá? Aqui nesse exemplo de que alguém está com fome, vocês podem traduzir. Imaginem que o fulano entra em casa e diz: Mãe, estou com fome. Ou vai direto para a geladeira, abra e coma um sanduíche de uma maneira bem veloz, ou enfim, aí vai a criatividade do roteirista. Mas, se vocês escreverem alguma coisa, escreverem alguma história e verem que algumas partes vocês ainda não têm, vocês não conseguiriam mostrar isso em imagens, é porque ainda tem algum trabalho a ser feito. E ainda vocês têm que traduzir isso em imagens, tá? Traduzir intenções, desejos, enfim. Uh, não é esse o momento de usar a linguagem bonita, poética, é usar a linguagem objetiva e, como eu falei de novo, vou reforçar, visual, tá? Se existe ainda alguma coisa que não foi traduzida visualmente no roteiro, esse filme não vai começar a ser produzido. Porque se o roteirista ainda, quando estiver no seu escritório, quando estiver no seu quarto, quando estiver na biblioteca escrevendo, uh, enfim, num lugar que ele tem tempo, num lugar que ele tem tempo para ser criativo, para resolver problemas, que não, enfim, que não há pressão da produção. Se nesse momento ele não consegue traduzir alguma coisa, não vai ser depois no momento da produção, no momento da filmagem, que geralmente é uma etapa um pouquinho mais estressante. Não vai ser nesse momento que vocês vão traduzir isso. Ou seja, o filme só vai começar a ser filmado depois que tudo tiver bem claro no roteiro e de forma visual, de forma em imagem. Outro conceito que eu acho super importante é uma questão que se chama de verossimilhança. Tá? É um conceito básico e que mesmo assim hoje em dia a gente consegue ver erros em produções de grandes orçamentos. Tá? Verossimilhança nada mais é do que a impressão de realidade que o filme de vocês causa no espectador. É o quanto ele vai viver o filme, quanto ele vai conseguir se imergir no filme de vocês, tá? E quando é que há essa imersão? Quando o filme de vocês respeita as próprias regras que vocês criaram. Ou seja, vocês como roteiristas, vocês vão criar um mundo onde certas coisas fazem sentido e outras coisas não. Podem ser coisas até de fantasia, de ficção científica. Se vocês criarem um contexto de fantasia ou de ficção científica, coisas de fantasia ou ficção científica vão fazer parte desse mundo, tá? Um exemplo bem simples, imaginem que vocês estão vendo uma comédia romântica e quase no final do filme aparece um extraterrestre. É um elemento completamente diferente do que a gente está acostumado a uma linguagem de comédia romântica. Ou seja, vocês vão se lembrar naquele momento, vai quebrar completamente o ritmo de vocês, o ritmo do filme, e
vocês vão se lembrar que vocês estão assistindo um filme, que é uma coisa horrível para o filme, né? Já que quando a gente quer assistir um filme, a gente quer entrar naquilo, a gente quer entrar na história, a gente quer se imaginar como um personagem, e quando a gente tem isso quebrado, esse ritmo quebrado, é horrível. Então, qual seria a dica que eu tenho para vocês? É que vocês sempre pensem bem no que vocês vão trazer nessa história, se as coisas todas elas têm uma harmonia, se elas têm um nexo, sob pena de vocês perderem o espectador de vocês depois, durante o filme. Então pensem sempre nisso. Pensem na realidade que vocês criaram, tenham isso muito claro, para cada vez que vocês forem trazer alguma coisa nova para a história, que isso faça sentido, que isso seja da mesma natureza do mundo que vocês criaram. Isso é básico. E por fim, a dica que eu acho mais importante e ao mesmo tempo talvez a mais simples é a de ter empatia com o espectador, de ter empatia com a pessoa que vai assistir esse filme no final. Estejam sempre conscientes que o que vocês estão escrevendo não deixa de ser uma mensagem, o filme não deixa de ser uma mensagem. É uma mensagem, é uma ideia que vocês vão ter, que vocês vão traduzir isso no roteiro, que vai ser criado um conceito, que vai ser produzido, que vai ser filmado, que vai ser montado, mas que vai chegar em alguém. Essa comunicação ela vai passar por uma longa cadeia, mas que ela tem que se completar. Tá? E para isso acontecer, para essa ideia começar no ponto A e terminar no ponto Z, terminar no espectador, isso demanda, né, pede que a gente esteja sempre atento que o filme se trata de uma comunicação. O que isso quer dizer? Que a gente tem que entrar, a gente tem que estar consciente a todo momento que a gente está falando com alguém que, em tese, não conhece a história, que não conhece a produção, que não conhece o contexto que isso foi criado e que parece uma coisa muito simples, mas é uma coisa muito difícil. É uma coisa muito difícil e o melhor diretor, o melhor roteirista são aqueles que eles se questionam o tempo inteiro se a ideia que eles tiveram, se os conceitos que eles criaram vão fazer sentido para uma pessoa, para uma terceira pessoa, para uma pessoa que não é da equipe. Porque o que acontece? Às vezes quando a gente está pensando numa ideia, a gente já está pensando ela há muito tempo, essa ideia já foi para alguns caminhos e voltou, vocês mudaram, ela começou de partes diferentes, vocês já contaram para outras pessoas que adicionaram outras coisas, ou seja, vocês têm conhecimento de todo o caminho que essa história chegou. Talvez vocês tenham conhecimento, inclusive, da produção do filme, no caso do concurso da SPM, né? Se produzirem os filmes de vocês, vocês vão ter conhecimento, inclusive, da produção do filme. E isso influencia a visão de vocês sobre o filme. E é um caminho que o espectador não vai ter, tá? Então, quando vocês estiverem escrevendo, né, o que o roteirista faz? O roteirista ele pensa a ideia, ele pensa numa história, ele seleciona quais fatos dessa história são importantes para contá-la, ele organiza, ele vê qual é a ordem que essa história vai ser contada e por fim ele escreve. Tá? Mas vocês têm consciência o tempo inteiro da história, da primeira história. Então você tem que pensar, principalmente na hora de organizar, de selecionar os pontos da história que vocês querem contar e da maneira de organizar qual é a ordem, o que vai ser contado, em que ordem vai ser contado. Vocês têm que estar conscientes. O que o meu espectador sabe até agora? O que é importante para ele saber, para ele entender a história, para ele chegar para ele chegar num sentimento, para ele chegar num entendimento que eu queria quando eu tive essa ideia. Então, isso, como eu falei, não é simples, mas não é fácil, porque simplesmente é impossível. É impossível a gente saber o que o espectador vai pensar, tá? Por diversos fatores. É impossível. E ganha, né? Ganha o diretor, o roteirista, os melhores diretores, os melhores roteiristas são aqueles que estão sempre se questionando: isso faz sentido para o meu espectador? Eles têm um certo domínio no que o espectador, até aquele momento do filme, o que ele já teve de informação e o que ele está sentindo. Ou seja, qual vai ser o meu próximo passo. Tá? E talvez, de fato, esteja
entrando muito a fundo nesse assunto, que, como eu falei, é uma coisa muito simples, mas, de novo, assim, que eu posso traduzir por isso, tenha empatia com o espectador. Não se esqueça que é uma pessoa que não conhece essa história, você tem que contar. Qual é a maneira mais inteligente de contar? Quais são os fatos dessa grande ideia que vocês têm? Quais são os fatos que são que deverão ser escolhidos para eles, para o espectador, né? Para a pessoa que está lá na outra cadeia da mensagem, entender a história de vocês, tá? Boa sorte com isso, isso é muito difícil. Para terminar, então, só para dar duas dicas para vocês, uma dica de livro e uma dica de filme, que eu acho que pode ajudar para vocês nesse concurso. O livro que eu indicaria para vocês é o livro do Flávio de Campos, do professor Flávio de Campos, que se chama Roteiro de Cinema e Televisão. Eu acho muito bom o livro. Outros manuais, às vezes eu acho que abordam o roteiro com uma estrutura um pouco rígida, e o Flávio de Campos, eu tenho uma impressão, pelo menos, que ele trata a ideia de uma forma muito mais livre, e ele nos faz, em vez de dar uma forma, ele nos faz refletir sobre a história. Eu acho que, principalmente quando a gente escreve um curta-metragem, que é um momento super bacana de experimentar, que, diferente de um longa-metragem, onde às vezes a gente tem que seguir uma estrutura, né? Imagina, manter a atenção do espectador por 1h30, 2 horas, não é fácil, mas pelo contrário, os curtas-metragens, existem milhares de maneiras de chamar a atenção, de manter o espectador interessado em 5, 10 ou 15 minutos. Então realmente, vai depender muito da sensibilidade de vocês, o que vocês acham interessante, a ordem, os fatos, a história, a natureza da história. Vocês têm muitas possibilidades quando fazem um curta-metragem. Isso é o legal de curta-metragem. E uma dica de filme, eu diria um filme excelente para pensar curta-metragem e para se divertir também, que é um filme muito bom, se chama Paris, Eu Te Amo. É um filme bem famoso, talvez você já tenha inclusive assistido, mas é um filme que diferentes diretores de nacionalidades diferentes dão a perspectiva deles sobre Paris, sobre diferentes bairros de Paris. O filme é muito bom, é legal para vocês pensarem como as histórias podem ser pensadas de diferentes formas e ainda assim, como eu falei, serem muito interessantes, serem emocionantes, serem atrativas para o público. Tá? E é isso. Bom trabalho para vocês. E é isso aí, mãos à obra.